Apocalipse capítulo 2, verso 4. Deixa eu ministrar aqui a palavra que Deus trouxe para o nosso coração, para a minha vida e para a sua, nesse domingo. Verso 4 diz assim, olha o que diz o verso 4. No entanto, por que no entanto, né? Porque nos versículos anteriores, Jesus aparece para João em revelação e começa a elogiar a chamada igreja de Éfeso, uma igreja poderosa no primeiro século. Certamente a igreja mais influente do primeiro século, a mais bem estruturada, uma igreja de fato poderosa. Para vocês terem uma ideia, os relatos históricos contam que a deusa mais frequente daquela cidade era uma deusa chamada Diana. E eles tinham um templo naquela cidade de Éfeso que cabia pouco mais de 20 mil pessoas naquele auditório. Imagina, eu estou falando de 2.000 anos atrás, construir um auditório para mais de 2.000 pessoas, para mais de 20 mil pessoas. Eu falei 2.000, 20 mil pessoas. E os relatos históricos dizem que essa igreja, que é a igreja de Cristo em Éfeso, era uma igreja tão forte que eles chegavam a fazer alguns eventos reunindo toda a comunidade nesse ambiente. Aquela igreja, ela foi pastoreada pelo apóstolo João. O apóstolo João. Pedro pregava nessa igreja. Apolo, já ouviu falar de Apolo? Né? Quando lá na igreja de Coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Apolo, um mestre do ensino, pregava nessa igreja. Diz também os relatos históricos que Maria, a mãe de Jesus, depois que ela saiu de Jerusalém por causa da perseguição, ela foi para Éfeso e ela frequentava essa igreja. E eu fico imaginando o pregador nessa igreja, pregando, tendo na primeira fileira quem? Maria, a mãe de Jesus. Aí o pregador dizia assim: hoje eu quero falar de Jesus. Aí a Maria fala, que eu quero saber o que você vai falar. Eu conheço ele desde pequenininho. Olha o peso. Era uma igreja doutrinariamente muito forte, era uma igreja muito forte no ensino, era uma igreja muito influente, uma igreja onde os poderosos lá se encontravam. Era uma igreja muito diferente. Aí Jesus faz uma série de elogios, diz assim: olha, eu amo vocês porque vocês combatem a doutrina dos nicolaítas, vocês não toleram essas doutrinas erradas, vocês são fortes, perseverantes. Mas olha o que diz o verso 4, o verso 4 diz assim: entretanto, contudo, todavia, no entanto, contra você tenho isto. O que é que eu tenho? Você abandonou o seu primeiro amor. O verso 5 diz assim: portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Não essas obras grandiosas de performance, mas essas obras que me agradavam. Se você não se arrepender, isso é um recado para toda a comunidade de Éfeso: virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Gente, eu quero trazer uma palavra de advertência para o meu e para o seu coração. Eu gostaria muito que você entendesse que eu não prego aquilo que eu gostaria, eu prego aquilo que creio ser o Espírito Santo me direcionando. Eu amo escrever sermões, eu amo ensinar. Eu acho que eu escrevo por semana pelo menos uns 15 sermões diferentes. E todo final de semana que vai chegando, né, até minha equipe pergunta assim: pastor, hoje mesmo alguém perguntou: pastor, e quarta-feira o que o senhor vai pregar? Eu disse: eu não tenho a menor ideia, porque eu vou buscando a direção de Deus para que Deus possa nos dirigir. Mas ficou muito claro para mim que Deus tem uma palavra de advertência para mim e para você hoje. E eu escrevi essa mensagem ontem quando voava de volta para cá. O tema da mensagem é: abandonar o primeiro amor custa caro. Abandonar o primeiro amor custa caro. Porque eu tenho por mim e por experiência própria que o maior perigo para a vida cristã não são aqueles pecados escandalosos que às vezes cometemos ou vemos as pessoas fazer. Não é sobre aquela rebeldia declarada. Existem pessoas que são um pouco rebeldes, mas isso o faz por imaturidade. Outros que têm um tipo de rebeldia declarada, é o joio no meio do trigo, mas é uma fração muito pequena, muito pequena. Apesar disso se constituir um perigo, o maior perigo para a igreja não é esse.
O maior perigo para a vida cristã é o que eu estou chamando aqui de frieza espiritual. O que é frieza espiritual? É você viver exatamente o que a igreja de Éfeso estava vivendo. Eles faziam tudo certo. Eles eram apresentáveis, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja performada, era uma igreja perseverante, uma igreja influente, e detalhe, uma igreja doutrinariamente muito forte, ao ponto deles rejeitarem ensinos errados. Ou seja, não era qualquer pessoa que vinha naquela igreja e pregava, não. A pessoa pregava, eles estavam lá como os bereanos. Deixa eu ver se isso é verdade. Eles confirmavam com a escritura. Ainda assim, essa igreja experimentou o abandono do primeiro amor, o que vai gerar em nós frieza espiritual. Por isso Jesus chega para o apóstolo João e diz assim: diga para essa igreja, diga ao anjo dessa igreja, diga ao líder dessa igreja, diga à liderança dessa igreja, transmita meu recado a toda a igreja. Abandonar o primeiro amor é perigoso, custa caro. O que significa abandonar o primeiro amor? Significa você fazer tudo o que os ritos religiosos nos ensinam a fazer: orar, ler a Bíblia, jejuar, vir à igreja. Mas você já não faz mais isso com fervor, você já não faz mais isso com motivação, você não faz isso com paixão, você faz no automático. Vocês estão aqui comigo? Amém. Quem aqui dirige? Levanta a mão quem dirige, só para eu saber quem dirige. Já deve ter acontecido com você, ou mais ou menos o que acontece comigo. É muito comum. Por exemplo, o trajeto que eu mais faço de carro é o trajeto da minha casa para a igreja. Eu venho aqui muitas vezes, não é? Ontem mesmo eu e a Kelly, a gente estava jantando, e aí terminou assim, a gente disse: vamos lá na igreja? Eu disse: bora. Aí ela falou: fazer o quê? Eu disse: não sei, mas vamos. A gente vem. E às vezes eu dirijo no automático. Já aconteceu de eu, por exemplo, estar indo deixar minhas filhas na escola e parei onde? Eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu com você de você chegar num lugar e você diz assim: eu nem sei como é que eu fiz para chegar aqui? Porque você, de tanto fazer isso, você desenvolveu uma habilidade, um hábito tão apurado que você faz no automático. Isso é abandonar o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? É você continuar fazendo tudo que é certo, mas você já faz sem paixão. Você não experimenta a espiritualidade, você experimenta a religiosidade. É como alguém que perde a essência. Por isso Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: não apagueis o espírito, porque o espírito é como uma chama que deve arder dentro de nós. Quando eu olho para esse texto de Apocalipse, eu aprendo algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês aqui de maneira muito simples. Verdades sobre perder o primeiro amor. Primeira verdade: é possível você perder o amor e ainda assim manter a rotina. É possível. É possível você perder esse fervor pelo relacionamento com Deus, porque isso aqui é uma coisa muito importante. As pessoas precisam compreender que cristianismo não é sobre uma religião, não é sobre uma filosofia, não é sobre uma ideologia. Cristianismo é sobre um estilo de vida, um relacionamento com Deus vivo. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele abriu o que nós chamamos de religário, a minha relação com Deus. Por meio de Jesus, Deus abriu um novo e vivo caminho, que eu passo a andar nesse caminho e desenvolvo relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento ele engessa, ele se torna religioso, você corre o risco de abandonar o primeiro amor ou perder o primeiro amor. Por isso é possível perder o amor e manter a rotina. No verso 2 de Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você faz, e eu valorizo o que você faz. Só que você não entendeu que mais importante do que o que você faz por mim, para mim e em meu nome, eu quero é você. A essência é relacionamento. É como alguém que continua fazendo o que Deus lhe pede para fazer, e ele entrou na vida espiritual no modo automático. Os meus lábios estão perto de Deus, mas o meu coração se distanciou. Quem está entendendo isso?
Por isso que é muito comum no Antigo Testamento o Senhor chegar por meio de um profeta e dizer o seguinte: olha, fala para esse povo que eu não estou buscando ativismo, eu estou buscando intimidade. Não é sobre você servir, porque não adianta você servir sem amor. Não é sobre liderar, porque não adianta você liderar se você não sente a presença de Deus. O perigo aqui está na mecanização espiritual. Eu oro por orar. É um hábito. E não que os hábitos são problemas, porque são disciplinas espirituais. E tudo que é disciplina, eu preciso desenvolver o hábito, não é natural. O hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de congregar, o hábito de jejuar, são hábitos que eu preciso desenvolver para poder me disciplinar espiritualmente. O problema não está na disciplina, o problema está no foco, o problema está no alvo. O problema é que a gente não entende que a disciplina é um caminho para eu me aproximar de Deus, e aí eu transformo a disciplina na reta final, no ponto de chegada, e não experimento quem é Deus. Isso é abandonar o primeiro amor. É como alguém que entra num relacionamento, e no começo, só love. E tudo é muito lindo e maravilhoso. Mas o tempo vai passando, e aí aquele casal entra no modo automático. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: pastor, eu não aguento mais. O que, meu filho, você não aguenta? Vou me separar. Oh, por quê? Porque o amor acabou. Aí eu falei: oh, acabou, foi? Compra mais. E por que às vezes acaba? Porque você não preservou a paixão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Deus não quer o que nós fazemos, Deus quer o nosso coração. Salmo 51, versos 16 e 17, Davi diz assim: Senhor, porque eu sei que Tu não tem prazer em sacrifícios, do contrário, eu os daria. Porque Deus não se compraz nos nossos ritos, do contrário, eu os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito e quebrantado. Esse coração Deus não vai desprezar. É possível abandonar o primeiro amor e ainda permanecer na rotina. Segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção: abandonar o primeiro amor é um processo, não um evento, é um processo. Portanto, acontece em etapas. Não acontece da noite para o dia. A pessoa não perdeu o primeiro amor assim da noite para o dia. É igual um pecado, entendeu? Às vezes a pessoa chega para mim e diz: pastor, de uma hora para outra eu pequei, de uma hora para outra nada. Isso foi muito bem calculado. Sim ou não? Você olhou e falou assim: ai meu Deus, não posso. Mas aí viu que nada aconteceu com você. Disse: olha, eu nem morri. Deixa eu olhar de novo. Olhar pode, pegar não. Aí você diz assim: vou pegar. Será que eu vou morrer? Olha o cálculo. Olha fazendo as equações. Olha o processo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você acha que Eva foi do nada assim? Foi: caminhando vou para Canaã, caminhando vou, olha que fruta linda. Você acha que foi assim? Foi? Ela calculou, ainda mais que é uma mulher, irmão, calcula milimetricamente. Com todo respeito às irmãs, mas as irmãs são boas de matemática. Sim ou não? Enquanto os homens estão perguntando assim agora: o que é que o pastor está falando? Elas já estão voltando com a tapioca pronta. Elas já estão assim: vou pegar esse pastor no final desse culto. E os homens estão ainda pensando assim: onde é que eu estou? Do que é que o pastor... Ele ainda está no trompete, ele ainda está aqui no trompete aqui. É processual, gente. Por isso o Senhor Jesus diz no verso 5: lembra de onde você caiu. Olha que coisa interessante. Por que Jesus disse para aquela igreja se lembrar de onde ela caiu? Embora era a igreja mais influente daquele período. Parece um paradoxo. A igreja mais influente, a maior igreja do primeiro século, a igreja mais badalada. Mas o Senhor Jesus chega para ele e diz assim: lembra de onde você caiu. Por quê? Escuta, presta atenção, vocês estão comigo aqui, amém? Amém. Escuta, antes da gente cair naturalmente, primeiro a gente já caiu espiritualmente. Vocês estão entendendo? Jesus diz assim: lembra de onde você caiu. A queda ainda não se concretizou, mas é só questão de dias e de horas, porque vocês abandonaram o primeiro
Porque vocês continuam fazendo as coisas em meu nome, vocês continuam fazendo as coisas para o meu nome, mas vocês perderam a essência. Quando é que isso acontece na nossa vida, gente? Não é da noite para o dia, ela começa com aquelas pequenas distrações, aquelas pequenas concessões, aquelas negligências que a gente vai desenvolvendo, e o nosso coração naturalmente vai se afastando. A gente orava, e cada oração nossa fazia sentido. A gente abria a Bíblia, e cada leitura de versículo, Deus falava com a gente, e as lágrimas vinham aos nossos olhos, mas o tempo passou, e a gente perdeu a essência. A gente até lê mais a Bíblia, a gente até compreende mais a Bíblia. Antes a gente não entendia nada, agora a gente é teólogo, mas o coração se distanciou. O coração ficou na performance e esqueceu a essência. O problema aqui não é cair, o problema aqui é perceber que já caiu. Deus está advertindo a mim e a você, diz assim: lembre-se e volte. Terceira verdade que eu quero chamar a sua atenção: o custo de abandonar o primeiro amor é espiritualmente muito o quê? Alto, é altíssimo. O custo de abandonar o primeiro amor é altíssimo. No capítulo 2, do verso 5, ele diz assim, olha o que ele diz: fala a esta igreja, que se ela não se arrepender, eu voltarei e tirarei o seu candelabro. Gente, talvez para nós hoje aqui não faça muito sentido, mas candelabro era o principal instrumento de iluminação no templo, no tabernáculo. E o candelabro, escuta aqui, presta atenção, o que é que o candelabro representa? Ele representa a presença de Deus, ele representa a presença de Deus. Está dizendo assim: cuidado, porque eu não estou interessado na sua religiosidade, eu estou interessado no seu quebrantamento. Se você não se arrepender, eu tirarei do meio de vocês o candelabro. Escuta, presta atenção, olha o que Deus está dizendo: eu vou tirar do meio de vocês a minha presença. Gente, isso é muito sério. Eu me lembro de Deus falando por meio de Moisés, no livro de Êxodo. O Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, estou cansado desse povo, Moisés. Esse povo só reclama. Eu os libertei do Egito, eu os tirei com mão forte, eu os fiz atravessar no Mar Vermelho, mas olha o que esse povo no deserto está fazendo: reclamando, com saudade dos pepinos e das cebolas. Eles não estão contentes com o meu cuidado nesse deserto, com o maná que eu mando diariamente. Eles estão interessados de chegar na terra prometida. Então, Moisés, fala para esse povo que hoje eu estou mandando o meu anjo. Estou mandando o meu? Ele vai à frente de vocês, destronando caminhos, aplanando caminhos, quebrando as muralhas. Ele vai conquistar tudo para vocês e vai levar vocês para a terra que vocês tanto querem. Os sonhos de vocês se realizarão, a promessa se cumprirá, o meu anjo irá à frente. Entretanto, Moisés, diz para esse povo: eu não vou. Moisés se prostra no deserto, chora e diz assim: Senhor, não faça isso. Se o Senhor não for, eu também não vou. Porque eu não estou interessado, Senhor, na terra que mana leite e mel. Eu não estou interessado, Senhor. Essas coisas até me atiçam a imaginação. Essas coisas eu até as valorizo, Senhor. Mas mais importante do que cumprir as promessas do Senhor na minha vida, o que eu quero é a tua presença. Eu prefiro a tua presença no deserto com maná diário. Senhor, como eu gostaria de conquistar o suficiente para não me preocupar mais pro resto da minha vida. Ah, como eu gostaria de ter condições financeiras para nunca mais pensar em conta. Seria bom ou não seria? Maravilha. Mas Moisés está dizendo assim: Senhor, mais importante que isso, eu prefiro viver aqui o pão nosso de cada dia, se aqui eu tiver a tua presença. Sabe, gente, abandonar o primeiro amor é espiritualmente muito, muito caro. O candelabro representa a luz e a presença de Deus.
não é sobre manter uma estrutura, é sobre você perder a essência. Perder a presença não é apenas perder uma posição, porque primeiro você perde a presença e em seguida vai perdendo tudo aquilo que Deus te deu. É mais do que você ficar na igreja, é sobre vida. É mais do que você servir, é sobre você manter o fogo de Deus aceso dentro de você. Sem o primeiro amor, até as coisas mais legítimas da vida vira peso. Servir vira peso, liderar vira peso, orar vira peso, vir à igreja vira peso, ler a Bíblia fica pesado. Por que fica pesado? Porque agora virou religião. E eu vou ser muito sincero com você, religião para o mundo é mais problema do que solução. As pessoas vão à guerra por causa de religião, as pessoas se matam por causa disso, as pessoas se dividem por causa disso, famílias são destruídas por causa disso. Escuta, presta atenção, talvez você fique assustado, pastor, mas você não é um religioso? Sou, de ofício. Mas o que eu tenho que te ensinar nessa noite aqui é que Deus não está interessado na nossa religião. Deus está interessado num relacionamento de espiritualidade, onde eu contemplo e na presença dele eu sou transformado dia a dia. Quem entende, diga amém. Eu sempre gosto de pregar aqui na igreja respondendo apenas uma pergunta, mas hoje eu quero fazer uma segunda pergunta. A pergunta é: como evitar a frieza espiritual? Como evitar a frieza espiritual? Eu vou te dar aqui algumas dicas. A primeira delas é: leia a palavra e busque na palavra revelação e não somente conhecimento. Gente, vocês estão aqui comigo ainda, estão, pessoal? Deixa eu te falar uma coisa, conhecimento é bom demais. Eu amo conhecer as coisas. Por causa de conhecimento, o mundo se moderniza. Você vê, por causa de conhecimento de medicamentos, as pessoas não morrem hoje. Quando eu recebo uma nova, eu amo ler artigo científico, eu recebo a informação, eu vou pesquisar, cara, como é bom, conhecimento é maravilhoso. Inclusive conhecimento bíblico. É bom demais você conhecer a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas deixa eu te dar uma dica para você aqui, ó. Se você ler a Bíblia por causa de conhecimento, você vai esfriar espiritualmente. Porque a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia não é um livro para ser. Quem só lê a Bíblia, aliás, eu estou falando aqui para quem lê, hein? Porque tem gente que nem lê. Não, pastor, eu li hoje aqui, o senhor botou no telão. Já paciência. Não, pastor, eu já leio. Mas deixa eu te falar, não é sobre ler. Porque a leitura te traz conhecimento. Te traz o quê? E eu não estou desvalorizando o conhecimento. Por favor, entenda. Aliás, eu sou um profissional do conhecimento. Eu amo conhecer as coisas. Mas conhecer é uma coisa, revelação é outra. Porque quando eu conheço a Bíblia, eu conheço com o meu cérebro, com o meu raciocínio. São os meus neurônios conectando. Eu faço esboços, eu uso o ChatGPT. Eu quero conhecer. Mas o ChatGPT não me traz revelação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ai, pastor, eu estou naquela campanha. Chat, qual é a bênção que o senhor tem para mim hoje? Não, a Bíblia não é um livro para você ler. A Bíblia é um livro para você buscar de Deus revelação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Salmo capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, o que faz? Medita. Por que medita? Porque não existe revelação sem meditação. Quer evitar a frieza espiritual? Faça do seu momento devocional não um momento de competição bíblica. Ei, pastor, hoje eu li 7 capítulos. Estou lendo a Bíblia inteira num ano. Legal, eu já fiz isso várias vezes. Eu não estou dizendo que você não deve fazer. Eu estou dizendo para você que se você vive desse jeito, você nunca vai encontrar revelação. Revelação vem por meio da meditação. Revelação, sabe, há momentos no meu dia em que eu leio 10, 15, 20 capítulos. Há momentos em que eu leio um livro inteiro num dia só. Mas eu estou buscando conhecimento. Quando eu quero revelação, irmão, eu não consigo sair de um versículo.
Quantas vezes eu abri a Bíblia no Salmo 23? Quantas vezes? Eu não sei te dizer quantas vezes. Quantas vezes eu li lá: o Senhor é o meu pastor. Eu me lembro dos momentos de crise na minha infância, na minha adolescência, de confusão dentro de casa, desesperado, querendo fugir. Eu abri a Bíblia no Salmo 23, e ali uma revelação, o Senhor dizendo: eu sou aquele que cuido de você, como um pastor cuida das ovelhas. Quer evitar a frieza espiritual? Busque na palavra revelação. Revelação. Rema. Deus falando com você. Segunda dica que eu quero te dar aqui nessa noite: como evitar a frieza espiritual. Faça da sua vida de oração um tempo de quê? Prazer. Querido, eu amo levar a igreja no monte. Eu amo estar ali na casa de oração, quando às vezes eu participo eu amo estar aqui na terça-feira. Pastor, ora aí, profetiza. Eu amo. Mas deixa eu te falar, as minhas melhores orações nem minha esposa vê. Elas acontecem ao volante, aos prantos, quando eu estou sozinho. Debaixo do chuveiro, quando o shampoo se confunde com as lágrimas que saem dos meus olhos. Quando eu estou na casa de oração, disfarçado, nem venho de boné, chinelo de dedo, quase que põe uma barba. Eu fico lá sozinho, ninguém está me vendo aqui. Por quê? Porque é um momento de prazer. Quem está entendendo? A frieza espiritual virá quando você faz da oração um rito. Pastor, hoje eu orei 3 vezes, mas você sentiu a presença de Deus? Por isso Jesus disse: aquele que quer falar comigo, não faça como os fariseus hipócritas que oram para os outros verem. Não, ele diz assim: entra tu no teu quarto e fecha. E o quê? Fecha a porta. Eu não sei você, mas quando eu vou dormir, daqui a pouco eu vou para casa, vou dormir, gostoso demais. Diz até que eu ronco, mas eu nunca vi. E quando eu entro dentro de casa, sabe o que eu faço? Eu fecho a porta. Por que eu fecho a porta? Então, não vou sair. Agora, quando eu saio de casa, que eu entro no carro, que eu esqueci alguma coisa, a porta está até entreaberta. Porque eu fui e logo tenho vontade de sair. Fecha a porta. Momento de prazer. Sabe o que é um momento de prazer? É você. Sabe como é que eu converso com Deus? Eu converso com Deus como se Ele fosse o meu amigo. O meu amigo que tudo me entende. E claro que eu não falo com Deus: e aí, Deusão? E aí, mano? Não, com reverência. Eu imagino como se fosse um amigo mais velho, cabelos grisalhos, onde eu respeito. Mas ao mesmo tempo a minha reverência não me engessa ao ponto de eu me quebrantar e dizer: meu amigo, ô Espírito Santo, meu amigo, olha aqui as minhas dúvidas, olha aqui os meus anseios, olha aqui as minhas dificuldades, eu não sei o que fazer, todos estão esperando tanto de mim, mas eu não sei o que fazer. Sabe, tanta gente me perguntando as coisas: pastor, quando é que começa? Deixa eu dizer para você aqui, eu não sei. Pergunta para Deus, que Ele deve saber. Eu não sei. Faça da oração um momento de prazer. E para finalizar nessa noite aqui, que o tempo já estourou, 3, sirva sempre ao Senhor e não homens. Sirva ao Senhor. Deixa eu dar uma dica para você. Se você veio para essa casa, se você está aqui servindo a Cristo, seja como alguém que presta um culto ou um voluntário, se você tem como alvo no seu coração pessoas, por mais legítimo que seja, por mais que você diga assim: não, pastor, eu quero honrar, amém, mas deixa eu dizer um negócio para você: a sua motivação, o seu foco não pode estar em pessoas, muito menos em mim, porque eu vou falhar.
Esses 15 anos como pastor dessa igreja, eu mais errei do que acertei. Você precisa cumprir na sua... Aí isso vai esfriar. Por que vai esfriar? Porque de longe você vai achar que eu sou bacana, cheio de Deus. De perto você vai descobrir que em alguns assuntos eu sou pior que você. Em algumas coisas do meu temperamento eu reajo pior do que você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É como casamento. Gente, eu estou casado com a Kelly 24 anos, irmão, é só... Meu Deus, eu sou apaixonado por essa mulher. 24 anos. E ela apaixonada por mim, amém, Kelly? Cadê você? Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O que é que preserva a paixão lá em casa? Eu vou dizer agora para você. A gente decidiu não olhar para os defeitos um do outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós decidimos não olhar. Porque se a gente ficar olhando por defeito do outro, a paixão vai embora. No caso dela, ela nem precisa se preocupar muito com isso, porque eu não sou uma pessoa com tantos defeitos. Mas isso é uma coisa que eu preservo a vida inteira. Pensa numa mulher de defeito. Mas ao invés de olhar os defeitos dela, eu fico olhando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Assim também. Quando você entregou sua vida para Jesus, tudo era lindo. Mas o tempo passou, aí você começou a ver. Você chegou, quem sabe, aqui nessa igreja. Ai, pastor. Aí o tempo passou, você foi esfriando e você nem percebeu. Por quê? Porque vai perdendo a essência. Ao invés de se concentrar naquilo que é bom, que é virtuoso, a gente acaba deixando passar as coisas que não são tão virtuosas assim. Isso vai nos esfriando. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar líderes. Você tem que honrar líderes, mas o que você tem que temer é ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve fazer por obediência, mas você faz por obediência esperando nada em troca, esperando no Senhor. Prefira olhar as virtudes dos seus pastores, dos seus líderes e não dos defeitos, porque senão você vai esfriar. Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, porque é do Senhor que você vai receber a recompensa. Não deixe a chama do Espírito Santo de Deus apagar em você. Volte ao primeiro amor. Pastor, eu me perdi. Faça o que Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 2. Diga para essa igreja: volte para as primeiras obras. Volte para aquele tempo em que você estava apaixonado por Jesus. Volte para aquele tempo, sabe, quando você se batizou, quando você se entregou para Jesus, a paixão queimava no seu coração. Aliás, eu amo Levítico capítulo 6, verso 13. O Senhor diz assim: a chama arderá continuamente no altar. Vai haver uma chama que vai arder continuamente no altar. A chama, o fogo que vem de Deus. Entretanto, o versículo diz assim: contudo, toda manhã, a cada manhã, o sacerdote vai limpar o altar. O que é limpar? Tirar as cinzas, porque tudo o que queima partiu de um combustível. E o resultado é cinzas. Lenha queima, gera cinzas. Diariamente o sacerdote limpa as cinzas. Sabe por que a gente precisa limpar as cinzas, gente? Porque não dá para a gente viver com o que Deus fez ontem. Tem gente que está aqui hoje e está vivendo ainda do milagre que Deus fez no ano passado, e está vivendo da experiência que teve com Deus na adolescência, está vivendo da experiência que teve com Deus. Não. Você precisa limpar o altar, porque aquilo já queimou. E o texto diz que a cada dia o sacerdote trará lenha nova. Por que lenha nova, gente? Porque o fogo é novo. A chama arderá continuamente no altar, mas ela precisa do combustível correto. Sabe o que isso quer dizer? Nós precisamos limpar tudo aquilo da nossa vida que já vivemos em Deus, por mais legítimo e maravilhoso que seja. E hoje é um novo dia, e você vai trazer lenha nova. A minha parte é trazer a lenha nova, a minha parte é limpar o meu altar, e a parte de Deus é, à medida que eu limpo o altar e que eu trago nova lenha, Ele manda fogo que queima o altar da minha vida, e eu nunca vou perder o primeiro amor. Eu vou preservar esse amor até que ele venha. Até que ele venha. Sabe, a minha vida inteira, eu estou em 48 anos, 44 dentro do Evangelho, vivi 3 igrejas a minha vida inteira. E cada uma pior do que a outra. O problema
é que eu resolvi olhar para as coisas boas e me esquecer dos defeitos. E aí você vai se preservando na presença do Senhor, servindo ao Senhor, mantendo a motivação, amando ao Senhor, mantendo a motivação, fazendo as coisas para o Senhor. Por quê? Porque tudo está nele, Ele é o centro da nossa vida, a presença dele vale mais do que tudo. Você todos os dias tem a possibilidade de abrir o seu coração para ouvir Deus falar com você. Eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus, nessa noite, nesse terceiro e último culto, te dizer: não abandone o primeiro amor. Mantenha essa chama acesa, mantenha o seu coração aquecido, mantenha o seu coração vivo no Senhor. Esqueça tudo que está ao seu lado, foque em Cristo e vai com tudo para amar a Cristo, para servir pessoas. Entrega todo o teu coração, derrama tudo que você tem. Não olha mais para o lado, não olha mais para ninguém, não olha para o que te disseram, não olha para o que fizeram. Esquece, isso já passou. É hora de você viver um novo de Deus, um azeite novo, um odre novo, um vinho novo derramado sobre você. O melhor de Deus na tua vida ainda nem começou, ainda está por vir. Mas você precisa se posicionar dizendo: Senhor, eu quero queimar na tua presença todos os dias. Não é só no domingo, não é só na quarta, não é só hoje. Amanhã, Senhor, terça-feira, Senhor, quarta-feira, Senhor, quinta-feira, todos os dias queimando na tua presença, trazendo lenha nova para que o Senhor queime-me. Sabe por quê, Senhor? Não tem nada melhor do que viver na tua presença, não tem nada melhor do que experimentar o Senhor. Ah, como eu amo aquilo que as tuas mãos podem me dar. Eu sou muito grato por tudo que o Senhor fez, a restauração que o Senhor fez, a bênção que o Senhor trouxe, o milagre que o Senhor fez. Eu sou grato, eu não sou ingrato por isso. Obrigado, Senhor. Mas nada, Senhor Jesus, pode substituir a tua presença na minha vida. As promessas suprem parte do que eu preciso, os milagres suprem parte do que eu preciso. As conquistas até preenchem vagamente o meu coração, mas o que me alimenta de verdade, Deus, é o pão da vida, é a água da vida, é o candelabro do Senhor, é a presença do Senhor. Eu venho nessa noite aqui, Senhor, em nome de Jesus, te prestar um culto vivo. Eu venho aqui nessa noite, Jesus, adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu venho queimar na tua presença, porque todas as vezes que eu ouço a tua voz, eu não tenho outra reação a não ser abrir o meu coração e dizer: Senhor, se estás procurando alguém para queimar, pode mandar fogo sobre mim. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem reservado para mim, em nome de Jesus. Se você é como eu, fica de pé agora em nome de Jesus e canta conosco. Ouviu